O espaço é o que a gente quiser que ele seja. A escala do universo é incrivelmente estonteante. A gente levanta essas grandes questões como aonde estamos indo e o que isso diz sobre nós como humanos. Eu acho que a resposta é uma coisa fundamental nos seres humanos, que é nós amamos o perigo. Space travel's not rather perilous. They will never get me onto one of those dreadful starships. A ficção científica inspirou os astronautas que nos levaram à Lua. E foi só o começo. A ficção científica alimenta a esperança de descobertas ainda mais incríveis. Acho que somos curiosos por natureza sobre sair pela galáxia. What has the galaxy ever done for you? Why would you want to save it? Because I'm one of the idiots who lives in it! A humanidade foi projetada para explorar e tirar proveito. Nós somos cidadãos do universo. E o nosso lugar é lá também. O espaço exterior. Eu andei pensando na ideia de que o universo é o que a gente quiser que ele seja. É o grande desconhecido, onde podemos projetar nossas fantasias, nossas ideias, nossa sociologia, e nós podemos usá-lo apenas como uma desculpa para ter uma cultura totalmente diferente. Ou podemos tomá-lo ao pé da letra como um problema que precisamos resolver. E eu penso na ficção científica espacial, como, você sabe, de um lado tem a coisa tecnológica, como em 2001, e aí na outra ponta do espectro tem o espaço como um campo totalmente restrito da imaginação. Você tem duas coisas. Não importa como faça, seja como em 2001 ou em Star Wars, são aventuras. O grande bicho-papão é o desconhecido. Certo. Porque o problema dos humanos, que sempre esteve conosco, é ter uma imaginação. O céu noturno sempre foi o grande mistério. Um é aterrorizante, porque você anda sob ele e é comido. E o outro lado é que tem coisas lá em cima. Quer dizer, estrelas, planetas, e elas devem significar alguma coisa. Então é uma atração primal, é o que está dizendo? E o homem tem curiosidade. Curiosidade e imaginação levam a coisas como histórias. Está dizendo que é uma conexão mística. Existe uma conexão mística com o céu, com as estrelas. E todas as coisas, elas se relacionam diretamente conosco. Não é o que nós tentamos fazer com os filmes, capturar um pedacinho desse temor, levar para uma sala de exibição e sentir como é que deve ser ir lá fora? Houston, I have a bad feeling about this mission. O que Alfonso Cuarón faz com a câmera bem no começo de Gravidade, você tem aquela tomada prolongada com uma única câmera, em que você vê o George Clooney e a Sandra Bullock flutuando no espaço, e tem aquelas imagens de como um humano pode ser pequeno diante de todo o planeta. Aí a câmera vira e você vê como um humano é pequeno diante daquela vastidão do universo. Can't beat the view. Esse filme realmente levou as pessoas ao espaço. Ele mostrou não só como seria a vista, mas também como é a sensação de ter aquela vista. E para mim foi muito importante poder compartilhar, porque a vista é inimaginável. Era tão limpa e pura que quase machucava os olhos por causa dos contornos aguçados. Era gigantesca. So what do you like about being up here? The silence. Quando eu estava na estação espacial, meu irmão mais novo conheceu o cunhado da Sandra Bullock. Ele disse, minha cunhada está fazendo um filme, talvez sua irmã possa falar com ela. E meu irmão disse, ela está lá em cima há alguns meses com 5 caras e eu acho que ela adoraria falar com a Sandra Bullock. How you feeling? Like a chihuahua that's being tumble-dried? Algumas das coisas que ela queria saber eram como era para mim acordar lá em cima, o que era mais difícil, o que era mais fácil. Para que ela entendesse como fazer o espaço parecer real. Eu achei a Sandra muito determinada. Ela não parecia uma novata.
Viagens espaciais têm sido tema da ficção científica há muito, muito tempo. É realmente fantástico até onde os primeiros escritores de ficção científica foram para levar uma nave da Terra até a Lua. Georges Méliès era originalmente um mágico de palco que havia se apaixonado pela nova forma de arte, a cinematografia. E ele não inventou só um filme de ficção científica, inventou os efeitos especiais. E foi baseado nos dois gigantes da ficção científica da época, H.G. Wells e Júlio Verne. Júlio Verne deu a trama e a história da primeira metade do filme com o seu Da Terra à Lua. A segunda metade foi baseada em H.G. Wells, Os Primeiros Homens da Lua. As primeiras representações de viagens espaciais mostram personagens se movendo livremente, abrindo a porta e caminhando no espaço sem problemas. Mas em poucas décadas as coisas mudaram bem depressa nas representações cinematográficas do espaço e das viagens espaciais. Tanto que nos anos 1920 você tem filmes como A Mulher na Lua, de Fritz Lang, onde os personagens são presos aos assentos e quando a nave é lançada, eles sentem a pressão da gravidade no peito, lutando para respirar enquanto partem. E aí você tem escritores que trabalham para John W. Campbell Jr., quando ele começou a publicar Astounding Science Fiction, que se mantinha num padrão de verossimilhança com a ciência. E foi aí que começamos a ter aventuras espaciais realistas e plausíveis. No time for count-off, stand by. Fire! Tell us about this trip to the moon. Do you think this is possible? Oh, yes, it's quite possible. We're here, aren't we? Not only are we here, but it can be done. It can be done as soon as anyone is willing to put the bill to do it. Robert Heinlein era o guru da ficção de ciência pura, mas eu acho que antes disso, e além disso, ele foi o guru da ficção científica lógica. Heinlein fazia a pergunta que era a pergunta da ficção da ciência pura clássica. Como se faz? Como se resolve esse problema? Mesmo hoje, esse é o tema-chave na ficção científica. Debris chain reaction is out of control and rapidly expanding. Multiple satellites are down and increased on call. O que os Quaron queriam fazer era recriar o bom, o mal e o feio das viagens espaciais. Uma das coisas que eu discutia com os Quaron era a síndrome de Kessler e a ideia de que um satélite destruído levaria destroços que destruiriam mais satélites, levando a mais destroços. O lixo espacial é uma preocupação real para qualquer nave que tenha que viajar pela órbita baixa da Terra hoje em dia. Na velocidade que os destroços viajam, um pequeno objeto como um parafuso pode te atingir com a energia cinética de um tiro de morteiro. O filme Gravidade é visualmente convincente, porque estabelece uma dinâmica implacável. Como um pequeno passo na direção errada, vai propagar toda uma série de eventos em cascata. E só precisa disso. O único grande erro deles nesse filme é que se você estiver numa estação espacial, a última coisa que você faria seria deixar o George Clooney ir. Tem um monte de segredos no universo. Nós não sabemos de nada. É a única coisa que eu sei com certeza. Mas temos que sair do sistema solar. Temos que chegar a outro sistema solar. Mas Einstein disse que não podemos viajar mais rápido do que a luz. Ficção científica é basicamente dizer que não há limites. Isso mesmo. Pense fora da caixa, não importa o que alguém disse, o que aprendeu. Certo. Jogue tudo fora e diga, eu posso fazer o que eu quiser fazer. Está num universo totalmente diferente. Às vezes nos esquecemos de que o espaço é cosmologicamente grande. Viajar pelo universo levaria dezenas, milhares de anos com a tecnologia atual. Medimos em anos-luz porque levaria tanto tempo na velocidade da luz para viajarmos uma certa distância. Viajar mais rápido que a luz é o santo graal da viagem espacial. E, no momento, é uma abobrinha, que a gente... Abobrinha é aquela coisa que você inventa para fazer a história funcionar. É diferente de uma enrolação, que é quando você tenta distrair o leitor ou o espectador, mas não é exatamente isso. A abobrinha é essa coisa que, tendo a abobrinha certa, dá para fazer a viagem além da velocidade da luz funcionar. Então, essa é a limitação perfeita para um artista. Se isso não pode ir mais rápido que a velocidade da luz, como vamos contornar isso para explorar o universo? Os escritores de ficção científica disseram, tudo bem, nós temos que criar uma velocidade mais rápida, que é a da luz. Are you ready to say goodbye to our solar system? Execute, Joe.
I'm not sure what's wrong here. Is the parking brake on? Compressor. E com essa pressa, a ficção científica lança uma era de exploração. We're down to point 3896 of light speed. O Planeta Proibido é um dos raros filmes de ficção científica de baixo orçamento, de um tempo em que a maioria desses filmes eram muito toscos. É muito fácil ver muitas coisas que, mais tarde, especificamente em Jornada nas Estrelas, se não vieram diretamente de lá, foram inspiradas por ele. A nave de O Planeta Proibido é quase uma seção disco da Enterprise sem o resto dela. Os discos em que eles ficam parecem o teletransporte. Definitivamente parece que os designers de Jornada nas Estrelas olharam para aquilo e disseram: cara, esse filme é muito bacana. O Planeta Proibido é menos diversificado, o que torna a Jornada nas Estrelas muito especial. Space, the final frontier. Jornada nas Estrelas é um marco nas histórias da ficção científica sobre o espaço porque apresentou a todos a empolgação e a aventura de viajar de planeta em planeta, fazendo todo mundo querer estar lá com os heróis. Jornada nas Estrelas era uma visão clássica e humanista de um tipo de futuro utópico em que você vive e deixa viver. These are the voyages of the starship Enterprise. Gene Roddenberry disse que queria fazer uma série inclusiva no espaço, com todas as ideias que pudessem ser feitas mais facilmente na ficção científica dos anos 60 do que em nenhuma ficção realística. To boldly go where no man has gone before. Então você podia lidar com questões polêmicas, mas não eram polêmicas porque eles estavam distanciados, não são nós, não é a nossa sociedade. Queríamos entrar em questões raciais, questões de gênero, que estavam em pauta na época. E eu acho que isso abriu uma porta para o mundo alienígena, onde as pessoas podiam dizer: ah, sim, eu entendi. Ela oferecia muitas oportunidades para contar histórias sobre coisas que aconteciam na Terra. This is no game, Captain. 500,000 people have just been killed. Tem um episódio chamado Um Gosto de Armagedon, sobre dois planetas que estão numa guerra virtual. Computers, Captain. They fight their war with computers, totally. Computers don't kill 500,000 people. Deaths have been registered. Of course, they have 24 hours to report. To report? To our disintegration machines. E bem no final, Kirk diz: We're human beings with the blood of a million savage years on our hands. But we can stop it. We can admit that we're killers, but we're not going to kill today. Então, todas aquelas histórias tinham uma mensagem social embutida nelas. O Gene sabia o que estava fazendo e os escritores também. It's up to you. Jornada nas Estrelas foi um jeito de dizer: olha, podemos fazer melhor. Do jeito que estão fazendo, não é como as coisas têm que ser. What about the cast of the show? I'm told that NBC only wanted white males on the bridge, no women, no blacks. When I brought in a mixed racial crew, both the network and Desilu Studios, which had it at that time, came in saying, what are you doing? You're going to ruin us. Vou te contar o que aconteceu comigo na primeira vez que eu vi Jornada nas Estrelas. Sério, antes de Jornada não tinha gente de cor no futuro. A gente não existia em lugar nenhum e Gene Roddenberry criou um grupo onde aquela linda mulher negra, não uma mãezona, era a chefe de comunicações. Captain, I'm picking up a subspace distress call. Priority channel. It's from Space Station K7. Então, vê-la naquela posição, para mim, foi algo extraordinário. E foi por isso que eu fui ao Gene, para fazer Jornada nas Estrelas, a nova geração. Por causa do que Nichelle Nichols me mostrou, que eu tinha um futuro no mundo. What about you? Can you speak Romulan, Cadet? Uhura. All 3 dialects, sir. No dia que eu conheci Nichelle Nichols, eu estava muito nervosa porque era a primeira vez que eu fazia o papel de alguém. E ela suspendeu qualquer tipo de julgamento. Na verdade, ela me passou o bastão e disse, vai que é seu. The jamming signal's gone. Transport abilities are re-established. O maior atributo que Star Trek dá às pessoas é esperança. And we together become greater than the sum of both of us. O que eu aprendi com a série original foi o amor que a humanidade é capaz de ter, mesmo que seja num tempo que a gente nem reconheça, que nunca vamos ver. Lutar por isso é tangível. Live long and prosper, Spock. Live long and prosper.
A importância cultural da franquia de Jornada nas Estrelas não pode ser subestimada. Temos, até agora, 7 séries diferentes, 13 filmes e centenas de livros, quadrinhos, jogos de tabuleiro, videogames, fantasias. Os fãs adoram Jornada porque ela sugere que teremos uma oportunidade de nos encontrarmos no espaço e aprendermos uns com os outros. A mensagem mais poderosa de Star Trek para mim era a ideia de que, saindo pelo universo, nós deixamos nossos problemas para trás e nos tornamos pessoas melhores através da cooperação e da crença em certos valores. A ideia é muito romântica, é uma visão bem idealista, mas é um universo onde eu quero ir para viver, eu quero entrar numa nave, eu quero fazer parte da Federação. 2001, no que me diz respeito, é o melhor filme de ficção científica já feito. É a quintessência das viagens espaciais. Sim. E o visual é ótimo, sabe? É simplesmente impecável o jeito que eles fizeram. A Discovery passando por cima continuamente é basicamente a precursora da abertura de Guerra nas Estrelas, que chocou todo mundo, inclusive eu. Talvez 2001 tenha me influenciado mais do que eu imagino. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei completamente aturdido com o filme. É brilhante. Eu acho que 2001 abriu uma margem para os filmes serem mais completos e interessantes em termos de como seria uma viagem espacial do que havia sido mostrado antes. Tudo era plausível, apesar de ficarmos de queixos caídos de admiração, mas tudo ali sempre teve muito realismo mesmo. Com certeza, é o filme de ficção científica mais meticulosamente preciso. Entre Arthur C. Clarke, escritor de ficção de ciência pura, e Stanley Kubrick, o cineasta visionário, nós pensamos, você só precisa dessa imagem, deixe que o público descubra o resto. Nesse sentido, tudo era uma surpresa e uma degustação visual de incrível significância. Mas não é bem a parte cinematográfica, é a parte do vamos partir para o espaço. E agora temos uma realidade para enfrentar, e é por isso que Marte está em alta, mas temos que fazer as pessoas dizerem, essa aventura é divertida. Acho que eu tinha uns 11 anos quando eu assisti Star Wars. Foi a experiência mais magnífica que eu já tinha tido em toda a minha vida. E na minha cabeça, eu estava atrás de respostas. O mundo, aquela avidez toda. E então eu vi Star Wars e eu soube que eu queria viver naquele mundo. Eu persigo então Star Wars por toda a minha carreira. Guerra nas Estrelas é um marco nas histórias da ficção científica sobre o espaço, porque apresentou a todos a empolgação e a aventura de viajar de planeta em planeta, fazendo todo mundo querer estar lá com os heróis. Cena 559, tomada 2. Ação! Construímos as câmeras, as impressoras ópticas, as miniaturas, tudo sob o mesmo teto, o que era meio incomum. Nós fazíamos os metais, os mecanismos, a química das explosões. Era todo um leque de coisas que não existia. A primeira tomada do filme foi um tipo de teste para ver se ia dar certo ou não. Tinha uma miniatura da Star Destroyer de 90 centímetros. Quando vimos, todo mundo ficou, uau, está ótimo! É uma tomada de puro assombro. De repente, como espectador, você é nocauteado pelo potencial do espaço e com até onde o filme pode ir. Foi revolucionário. Você realmente se sentia parado ali, com a nave passando por cima. Aquilo foi muito transformador. Me fale das suas influências que entraram na criação de Star Wars. Por mais que Star Wars pareça ter saído da sua cabeça totalmente formado, ele tinha raízes que qualquer um do mundo da ficção científica conhece. Nada nesse mundo brota da sua cabeça formado. É um acúmulo de todas as coisas que você viu. E quando você põe para fora naquilo que é seu, você pega as melhores partes. O texto subindo. Aquilo veio de Flash Gordon. O ângulo que ele rola pela tela, o jeito que o texto é arrumado, até o número das reticências. E foi muito influenciado pelos filmes de Akira Kurosawa.
Em termos de filmes de cowboy, o Lucas foi muito influenciado por Rastros de Ódio de John Ford, que tem uma cena que espelha bastante a cena em que o tio Owie e a tia Beru são assassinados. Com certeza, aquilo ajudou a alimentar a ideia de que era um faroeste espacial. Uma das coisas muito críticas em Star Wars era a coisa da adrenalina e a ideia da trajetória no espaço. E isso trouxe de volta aquela qualidade visceral, a impressão de ter aquele impulso. E é interessante, quanto mais você se aproxima de alguma coisa com velocidade, mais rápido parece. Essa era a ideia por trás das valas da Estrela da Morte. Vamos fazer as pessoas entrarem num espaço viajando a uma velocidade extrema para dar a emoção que você sente quando faz isso de verdade. Tem várias cenas ótimas em Star Wars, mas eu acho que se tem uma que aperta o meu coração, é o Luke vendo os dois sóis se pondo. Ela tem aquela atmosfera melancólica da música do Mágico de Oz, Somewhere Over the Rainbow. É uma cena que me remete à minha adolescência no Texas. É uma cena com que qualquer criança se identifica. A ideia de o que vem agora? Como é que eu continuo? Tem uma nostalgia que faz essa história espacial parecer que aconteceu com a gente. Um dos motivos de eu ter feito Star Wars foi para crianças de 12 anos. Atrai todo mundo, mas eu fiz para crianças de 12 anos. Todos tivemos 12 anos. E digo para as pessoas, não subestimem as crianças. Elas são mais espertas que todos nós. São. Elas pegam as coisas mais rápido que a gente. E o objetivo era fazer com que elas pudessem permitir que elas usassem a imaginação. A coisa toda é subjetiva, como num sonho. E quem disse que Wookiees não podem voar? Eu disse que podem voar. Eu disse, eu não vou seguir as regras. Se você pode imaginar, pode fazer. Mas se não pode imaginar, não pode fazer, porque... É a prisão da sua mente, é a prisão da sua mente que permite que você faça. E você pode se divertir e inventar coisas muito loucas. Olha só, por exemplo, eu garanto que não existem Wookiees no espaço. Como pode saber? Você revolucionou sozinho a ficção científica na cultura pop com Star Wars em 1977. Porque tinham sido 3 décadas de coisas deprimentes, coisas distópicas, coisas apocalípticas, e a ficção científica estava faturando cada vez menos a cada ano. E de repente você chega com uma outra visão de admiração, esperança, de poder, e bum! Star Wars é uma ópera espacial, não é ficção científica. E, na verdade, é só, sabe, uma novela, mas no espaço. Mas é mais que isso. Bom, você sabe disso. E é um novo mito. Mas preenche o papel de um mito representado na sociedade. É mitologia. Mas você levou a um outro nível. Nenhum filme que eu me lembre tinha usado a ideia do futuro. O futuro era sempre brilhante, era sempre perfeito, era sempre como se tivesse sido aberto numa manhã de Natal. Porque era sempre aquele ideal otimista. E você disse, não, o futuro tem que ser vivido por milhares de anos. Então, os Sandcrawlers enferrujaram, as coisas foram estragando e parecia ter havido uma vida. Então, de onde você tirou essa ideia? Porque não tem um precursor para isso. Eu só achei que tinha que parecer um lugar que existe. A transição das viagens espaciais na ficção científica dos anos 60 para os anos 70 provavelmente reflete uma mudança mais ampla na cultura da época. O cinismo generalizado dos anos 70 meio que infectou a visão do futuro. Isso foi como, tá legal, se a gente for pro espaço, provavelmente as grandes corporações ainda vão estar no comando. E é aí que você tem filmes como Alien. Onde você tem uma nave que parece que passou por maus bocados. Coisas vazando, vapor saindo de canos partidos e suja. E o lugar é uma bagunça. Look, I'm not gonna do any more work. We get this straightened out. Brett, you're guaranteed by law to get a share.
E eu acho que não é por acaso que muitos desses filmes, o complexo militar industrial seja o verdadeiro monstro no espaço. No momento em que os humanos partem para terras em que nunca estiveram, o que acontece logo em seguida é que você vê todos os problemas humanos normais que temos na sociedade transportados para outros mundos. O que significa que teremos problemas trabalhistas. Teremos ambientes insalubres para os trabalhadores. Teremos todos os tipos de coisas que refletem o que pode ser a realidade da exploração espacial. Em algum ponto, as corporações vão ter que se envolver. Em algum ponto, talvez o governo tenha que assumir, levando a algo como uma sociedade militarizada, como em Tropas Estelares. We break net now and take you live to Klendathu, where the invasion has begun. It's an ugly planet! A foam planet! Um dia, quando Paul Verhoeven e eu conversávamos sobre que filme nós gostaríamos de fazer, ele disse, bom, eu sempre quis fazer um filme sobre como seria ter 15 anos de idade na Alemanha nazista de 1935, quando ninguém sabia que aquilo era ruim. Era uma ideia bem interessante. A ideia me ocorreu com base na minha experiência de garoto, quando fomos ocupados pelos alemães, claro, na Holanda, que era fascista, óbvio, ou nazista, como você preferir. Eu me lembro de dizer, não vamos deixar fazer isso. Mas aí eu pensei, Tropas Estelares, dá pra fazer. Baseado no livro de Robert Heinlein. Na verdade, é meio que um tratado político bastante conservador, em que ele dizia que se os militares governassem o mundo, ele seria melhor e mais justo. Ele realmente achava que o tipo de mentalidade que era encorajada no exército americano era extremamente importante para transformar meninos em homens. Tropas Estelares é um filme de ficção científica importante porque é um dos poucos que nos adverte que os humanos podem despertar o pior de si no espaço em vez do melhor de si mesmo. Nós tentamos muito mesmo levar a um nível de crítica sobre o que essa gente faz. Especialmente nos noticiários, continuamente dizendo ao público: vocês gostam deles, são seus heróis, heroínas, mas pensem, devem ser fascistas. E o que é mais fascinante nesses noticiários patrióticos é que eles são muito parecidos, cena a cena, com o Triunfo da Vontade. O filme que eu queria fazer era sobre guerra e propaganda. E por que nós entramos em guerra. E o que acontece com a gente depois disso. Mas eu queria que o filme fosse aqueles filmes B dos anos 50. Tropas Estelares, é Troy Donahue e Sandra Dee indo para o espaço, combatendo insetos gigantes e se tornando nazistas. Era mais ou menos o meu roteiro. A história da humanidade é exploração, seguida de colonização e usurpação. Nós sempre fizemos isso. He figured that he could get an alien back through quarantine if one of us was impregnated. I don't know which species is worse. You don't see them each other over for a damn percentage. Eu acho que o que se vê na ficção científica é que quando alcançamos o universo, toda essa bagagem vai com a gente. Meus pais achavam que a televisão, isso no começo dos anos 50, era a pior influência. Então eles evitavam que eu assistisse a TV. Eu só podia ver a Jack Gleason, The Honeymooners. Então eu comecei a imaginar meus próprios programas. Eu não podia ver a TV, mas sonhava com alguma coisa para me divertir. E é isso que as crianças fazem quando exercitam sua habilidade natural de criar mundos que não existem. Eu me lembro de quando eu vi a Ilha Misteriosa na terceira série. Eu corri para casa e fiz a minha própria versão da Ilha Misteriosa. Então, eu acho que é o impulso criativo. Você assimila. Eu não quero copiar como um fã bitolado. Eu quero a minha própria versão. Isso sempre teve a ver com um lápis e um pedaço de papel. E, é claro, depois a câmera de 8mm. Mas você processava o mundo de dentro para fora, na forma de algo visual.
Exato. Isso é um barato, você sabe. Você faz a mesma coisa. Quando eu faço um storyboard, eu tenho as minhas melhores ideias no processo de fazer meus esboços. Quer dizer, ideias que não estavam nem no script, que eu nem imaginava, vão surgindo enquanto eu estou desenhando. Os artistas de ficção científica são sempre ignorados na história da ficção. Mas eles têm influenciado escritores, os seus dons, porque eles trazem ideias e personagens visualmente à vida. Mas se você pensar em tudo que viu na ficção científica, provavelmente vai voltar ao que um artista fez. Chesley Bonestell é considerado o pai da arte espacial ou arte astronômica. Ele começou a produzir nos anos 40 aquelas pinturas extraordinariamente realistas. Você encontra até hoje astrônomos, astronautas, astrofísicos, engenheiros que vão dizer que fazem o que fazem porque, quando crianças, foram inspirados por Chesley Bonestell. A maior vantagem da ficção científica é que você pode desenhar qualquer coisa nessa vasta tela do espaço. Está tudo aberto para você entrar com a sua imaginação. Na construção de mundos, você está criando uma sociedade do zero, um planeta do zero, um povo do zero. Eles podem não parecer gente como você ou eu, mas são pessoas. Cada planta que você vê naquela incrível floresta de Pandora, nem que você veja por meio segundo, tem um nome na nossa língua, um nome latino e um nome nave. E talvez umas 2 páginas descrevendo sua ecologia, como se reproduz e como é usada pelos naves. Então, se você vai nesse nível de detalhes, não pode ser relaxado com a linguagem. Você tem que garantir que tudo seja consistente. A língua que eu inventei tem umas 400 palavras. E eu fiz um pequeno dicionário, o que foi interessante porque as 2 únicas pessoas que falavam aquela língua na época eram a Mila e eu. E nós ficamos até fluentes depois de umas semanas. What is your name? Liluminai Lekitarebai Lemine Chai. Era o nome dela. Eu acho que é tipo o primeiro sobrenome e alguma coisa no meio. Não me pergunta qual. Trabalhar com Luc Besson, que escreveu e dirigiu O Quinto Elemento, mudou a minha vida. Parecia tão realista para mim, o que me impressionou muito. É a página em branco, onde você pode escrever qualquer coisa, pode deixar tudo lindo de novo no espaço. Eu gosto da fantasia, eu gosto de pegar um assunto, tipo a lei, a polícia, a comida. E aí eu começo a escrever umas 10, 15 páginas sobre cada. Depois você dá aos atores e aquilo ganha vida e polimento na história, mesmo que você nunca fale sobre aquilo. A ficção científica talvez seja a melhor forma de abrir a sua mente sobre tudo. Então, sci-fi é só um óleo para a porta abrir mais fácil, não ficar tipo tão difícil de abrir. O espaço é a maior tela para você escrever o que quiser e forçar os limites. Porque, por definição, o futuro não tem um limite. Ou se ele tiver, não sabemos. Quando eu tinha 8 ou 9 anos, eu era uma criança obcecada pela criação de novos planetas, por criar aqueles mundos, universos e construí-los do zero, mesmo naquela idade. Eu escrevi o visual de Guardiões da Galáxia. Centenas de páginas de documentos com as diferentes culturas, o que elas faziam, como elas pensam. Estamos criando um mundo no espaço sideral com base em regras reais e que é cheio de imaginação e intensidade. Oh, yeah. Quando se lida com um guaxinim, uma árvore, de certa forma você está lidando com fantasia espacial. Mas dentro disso, digamos que exista um guaxinim falante. O que ele seria e como ele seria? E eu decidi que Rocket Raccoon era o resultado de experimentos com o corpo dele para transformá-lo em alguma coisa projetada para matar.
Ain't no thing like me, except me. I'm Groot. Yeah, you said that. O Groot é o personagem mais popular de Guardiões da Galáxia. Ele provavelmente é a alma do filme. Eu me lembro como se fosse ontem. A gente estava se arrumando para filmar a cena onde o Groot vira um tipo de ninho e protege o grupo do impacto que estava vindo para acabar com a gente. E naquele dia nós filmamos a cena e não conseguimos parar de chorar. Esse personagem nem sequer existe, mas arriscar a vida dele pela minha foi comovente. Why are you doing this? É muito como a história de Cristo. Tem aquele personagem que dá a sua vida e nasce de novo. Nós somos Groot, é a parte do diálogo para a qual todas as outras coisas do filme convergem. É sobre ver um guaxinim, um ser humano, uma assassina verde e um grande ogro, e eles se verem como uma família pela primeira vez. Uma família espacial. É isso que a ficção científica faz, uma família do espaço. Today it is you who learn the power of Mars. Tomorrow it will be the whole world. We're dreaming. Is it about Mars? The angry red planet. We're heading straight for Mars. Ooh, Mars is burning up. Há 50 anos, o espaço era um ambiente extraordinariamente hostil. Então passamos pela trajetória da ficção científica, que inclui explorar o resto do universo. Mas agora o sistema solar está muito mais ao nosso alcance. O mais perto que Marte chega de nós são 56 milhões de quilômetros. O que não parece tão longe quando se pensa em anos-luz. É uma pequena distância em comparação. Histórias como Perdido em Marte nos fazem acreditar que vamos poder fazer isso muito em breve. I gotta figure out a way to grow 3 years' worth of food here on a planet where nothing grows. Em Perdido em Marte, o que você vê é uma pessoa inteligente, agindo de forma inteligente, usando a cabeça para resolver problemas em vez de um sabre de luz ou um laser. They say that once you grow crops somewhere, you've officially colonized it. So, technically, I colonized Mars. Outra coisa ótima que Perdido em Marte de Andy Weir faz é fazer a experiência parecer uma coisa quase que do nosso cotidiano. Você consegue se ver como Mark Watney. Ele não supera um problema sem se deparar com outro. Ele esbarra em todos os obstáculos que existem. Você vê ele dando a volta por cima e se pega pensando, eu poderia fazer aquilo. Então é inspirador, mas também é muito prático. I forgot to account for the excess oxygen that I've been exhaling when I did my calculations. Because I'm stupid. A história toda é uma longa cascata de fracassos. Basicamente, a solução de um problema imediato leva a outro problema e a outro e por aí vai. Eu diria que o estilo de solução de problemas de Arthur Clarke e também de Robert Heinlein me influenciaram quando eu escrevi Perdido em Marte. Mas eu diria que a maior influência em Perdido em Marte foi a Apollo 13, o evento real e o filme. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. O meu pai é físico de partículas e a minha mãe é engenheira eletricista. Então, eu fui praticamente destinado a ser um nerd. Tem uma piada em que dizem pra ele que tudo que ele digita está sendo transmitido ao vivo para todo mundo. Yeah? No livro ele diz, olha, um par de peitos, e desenha os peitos com caracteres, parênteses, ponto, y, ponto, fecha parênteses. Mas não puseram isso no filme. Só fizeram todo mundo olhar pra cima e... Oh, my God. Como se ele tivesse escrito alguma coisa obscena. In the face of overwhelming odds, I'm left with only one option. I'm gonna have to science the out of this. Vou ter que usar ciência nessa droga até dizer chega. O que isso significa pra você? Bom, é o mesmo que o estado de pânico dele dizer eu posso morrer aqui ou sobreviver. Sei. Então, ele se apoia pesado no chamado humor negro. Não vou pensar muito nisso, vou viver dia após dia, hora após hora. Vou ter que usar ciência até dizer chega para garantir a minha sobrevivência. Esse tipo de humor provavelmente mantém o medo e o terror
que o impediriam de funcionar em cheque. Sabe como eu vejo isso? Nós todos somos ele. As coisas aqui na Terra, nossa situação, estão de um jeito que não temos escolha além de usar ciência até dizer chega. Para poder sobreviver. É uma ameaça diante de nós. Ameaças que serão resolvidas. Elas foram causadas pela tecnologia, na maior parte, terão que ser resolvidas pela ciência. Sim. Não é? É, bem observado. Eu acho que a motivação para o realismo de Perdido em Marte é o fato de que nós iremos a Marte em breve. Então, de repente, ele reflete algo que está bem à nossa porta. Agora, nós temos a tecnologia e estamos construindo os meios sofisticados para chegar a Marte e colonizar Marte. É por isso que Perdido em Marte é tão importante e traz tanto realismo assim. This is space. It does not cooperate. At some point, everything's going to go south and you're going to say, this is it. Now, you can either accept that, or you can get to work. Se não descobrirmos como chegar a Marte e viver lá, e depois fazer outra nave que possa ir a outro sistema solar... Sim. Estamos fritos. A longo prazo nós estamos. E digamos, nós temos 1 milhão de anos para dar um jeito. Nós já estamos bem atrasados agora. Então, você tem que fazer as pessoas meio que comprarem a ideia e... Se não tivéssemos esses filmes... Digamos, isso é uma aventura, vai ser muito divertido. Você acha que a gente seria tonto de entrar numa nave e ir para Marte onde não tem nada ali de poeira vermelha? Não, é como a aventura, toda a ideia em torno disso. Temos que fazer isso. A espécie humana depende disso. Obrigado por fazer isso. Foi um prazer. Isso foi um incrível exercício mental. Bom, é o que temos que fazer agora. Eu não costumo fazer muito isso.